Meu nome é Jeane Miki Tsutsui, eu sou professora livre-docente em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente eu exerço a função de médica supervisora do Serviço de Ecocardiografia do Instituto do Coração e também sou gerente de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Fleury. Meu nome é Wilson Matias, eu sou diretor do Serviço de Ecocardiografia do Instituto do Coração e professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, a gente vai dar início a esse sarau sobre discussão sobre ecocardiografia. A pergunta diz respeito à acurácia, sensibilidade e especificidade da avaliação da função diastólica. Em primeiro lugar, o ecocardiograma é o padrão ouro, para a avaliação de função diastólica. Então, se falar em sensibilidade e especificidade é um pouco difícil, porque até a atual classificação da função diastólica ela foi feita com base exclusiva dos dados ecocardiográficos. Estudos anteriores estimaram as alterações da onda E e A, mais especificamente o tempo de desaceleração da onda E e a relação EA, em relação à pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e a pressão atrial esquerda. E com base nesses achados, há mais de 20 anos atrás, se estabeleceu como achados de disfunção diastólica 3 parâmetros, basicamente, que foram o padrão que nós chamávamos antigamente de alteração de relaxamento, que apresenta uma relação EA reduzida, abaixo de 0,9, e um tempo de desaceleração aumentado da onda E, acima de 230 milissegundos, e o padrão restritivo, que é o padrão onde você tem uma relação EA maior que 2 e um tempo de desaceleração menor que 130 milissegundos. Com o tempo foi se reconhecendo que haviam outras condições intermediárias de disfunção diastólica, uma delas que mimetizava o padrão normal, que nada mais era do que consequência da disfunção diastólica que inicialmente eleva as pressões do ventrículo esquerdo, diastólicas do ventrículo esquerdo, e subsequentemente isso se reflete no átrio esquerdo, aumentando as pressões atriais esquerdas. Isso fazia com que o enchimento na protodiástole, que estava lentificado por conta do aumento das pressões de enchimento, e com isso gerando uma onda E menor que a onda A, se tornasse mais intenso na protodiástole, porque o átrio esquerdo se encontrava hipertenso no começo da diástole. Então, a mitral abre e o ventrículo o átrio tende a desaguar mais rapidamente para o ventrículo, e isso fazia com que a onda A aumentasse, com que a onda E aumentasse, a onda A diminuísse, e o tempo de desaceleração que estava aumentado diminuísse, voltando para a faixa de normalidade. Então se chamou esse padrão de pseudonormal. E mais tardiamente, nos últimos 10 anos, se reconheceu um outro padrão, que era atualmente é o grau 3, que é o padrão restritivo reversível, que é um padrão onde a pressão atrial esquerda está muito elevada, no entanto, ela cai em resposta a manobras volumétricas. Na prática clínica, se pede para o paciente fazer a manobra de valsalva ou se comprime o abdômen, tentando reduzir o retorno venoso, e dessa forma, ao reduzir o retorno venoso, você faz com que o padrão restritivo ele passe a apresentar o padrão anterior, o padrão pseudonormal, e que é o grau 3 reversível. Então, hoje em dia nós temos a função diastólica classificada em padrão normal, onde você tem a relação EA acima de 0,9 menor que 2, Você tem um tempo de desaceleração entre 130 e 210 milissegundos. Você tem o padrão o primeiro padrão, que é o disfunção diastólica grau 1, que é o padrão de alteração de relaxamento, onde você tem a onda E reduzida, a onda A aumentada, a relação então fica abaixo de 0,9, o tempo de desaceleração maior que 210. Aí você apresenta o grau pseudonormal, que tem exatamente os valores de normalidade que o padrão normal, que é o grau 2, e aí o grau 3 e 4, que é o padrão restritivo,
onde você tem a onda E muito maior que a onda A, uma relação maior que 2, um tempo de desaceleração menor que 130 milissegundos. E no grau 3 há uma reversão com manobra de Valsalva, no grau 4 não há. E isso tudo pode ser complementado com vários outros parâmetros ecocardiográficos. Os mais importantes hoje, o mais importante eu diria que é a relação da velocidade E com a onda E' do Doppler tecidual da parede lateral. Se ela estiver maior que 15, você com certeza tem uma pressão arterial esquerda aumentada. Se ela estiver entre 12 e 15, você pode ter ou não uma pressão arterial esquerda aumentada, e o valor normal é com a relação E' abaixo de 8. Então, agora, a acurácia, ela, nos estudos mais anteriores que compararam com outros índices de função diastólica invasivos, a precisão era alta, porém só se comparava padrões de alteração de relaxamento. O ecocardiograma ele não consegue medir as pressões de enchimento, né? Você consegue estimar, né? Então fica um pouco difícil a correlação e como consequência cálculos de acurácia. No entanto, que é importante enfatizar que o eco é o padrão ouro para avaliação da função diastólica e que estes métodos utilizados têm uma relação linear muito grande com a pressão diastólica final e pressão de ato esquerdo. E com o prognóstico, né? Principalmente a relação E', quanto mais elevada, pior o prognóstico em praticamente qualquer cardiopatia. Ocorre que hoje, até hoje não, mas até há pouco tempo, nós dávamos muito pouca importância sobre alguns dados de função ventricular relativos à medida de espessamento, medidas mais sofisticadas de função ventricular esquerda, e até hoje ainda o cardiologista tem como base a fração de ejeção como grande número para determinação de prognóstico. Eu acho que o interesse maior começou a haver quando que há uns 10 anos atrás, na cardiologia, começou a se perceber que existiam pacientes com insuficiência cardíaca e com fração de ejeção preservada. A partir desse momento começou a se perceber que tinha algo mais que nós não estávamos estudando adequadamente. E aí se voltou a teorias relativamente antigas, né? Estudos antigos. Os primeiros foram do anatomista, né? Do Torrent Guasp, que demonstrou que a ejeção ventricular esquerda era uma torção. O ventrículo fazia uma torção, onde a base ela rodava no sentido horário e a ponta no sentido anti-horário. E era justamente essa torção e esta distorção do coração que gerava toda essa capacidade de ejeção do ventrículo esquerdo, e que esses índices poderiam estar reduzidos muito antes de que a fração de ejeção realmente viesse a cair. E o Torrent Guasp, inicialmente, ele gerou uma teoria da banda muscular única do coração, né? Onde o coração seria basicamente uma fibra muscular estirada, toda enovelada, com uma hélice na ponta do coração que geraria esse movimento da ponta de ejeção. Outros estudos mais aprofundados, também já antigos, provindos da Alemanha dos anos 80 e 90, mostraram que, na verdade, esse mecanismo, a torção é real, ela existe. Só que ela não é tão simples como o Torrent Guasp demonstrava. Existe uma complexidade muito grande no arranjo das fibras miocárdicas ao longo dessa banda muscular, sendo que as fibras, por exemplo, na porção lateral do ventrículo esquerdo, elas podem estar inclinadas de forma oblíqua, em outra porção elas estão inclinadas numa posição totalmente diferente. Então, existe um arranjo de inclinação das fibras bem complexo na transmuralidade e ao longo da base para a ponta. Mas o que importa para nós, eu diria que é justamente esse movimento de torção e de distorção do ventrículo esquerdo, que pode ser observado pela ecocardiografia bidimensional, pelo simples posicionamento do transdutor na base do coração, você percebe que está rodando, e
que inicialmente foi avaliado pelos métodos com color Doppler, não é? Que foram os métodos de Doppler tecidual colorido. Existem inúmeros trabalhos, centenas de trabalhos publicados a esse respeito na literatura, e foi quando se começou a medir o strain, né, que nada mais é que o encurtamento da fibra de um ponto a outro do miocárdio regional, e o strain rate, que é o encurtamento no tempo, né? Ocorre que o Doppler ele depende de ângulo, então você, por exemplo, nos planos parasternais não pode fazer nada, porque você tem que estar paralelo. Então, mais recentemente, ao se observar esse aspecto salpicado do miocárdio, começou a se estudar esses refletores especulares que existem no miocárdio, que são estáveis. E o que são esses refletores? São interfaces. São interfaces entre um vaso e o tecido, o líquido contendo do vaso e o tecido, são interfaces de um tecido fibroso e outro. E esses refletores eles se movimentam no espaço tridimensional e eles produzem nada mais que uma intensidade acústica diferenciada. E o ecocardiógrafo ele pode amarrar, acompanhar o movimento e a velocidade dessa intensidade acústica no espaço. Aquela imagem, você com ecocardiografia digital hoje consegue acompanhar o deslocamento, a velocidade do deslocamento de um ponto em relação ao outro. E não tem a dependência de ângulo. E dessa forma você pode calcular esses índices bem mais sofisticados de função ventricular, que são o strain e o strain rate regional. Você pode calcular região por região. Eu recentemente tive uma experiência com um paciente meu do consultório, que tinha uma fração de ejeção preservada, a fração de ejeção dele era, acho que era 55%, se não me engano era aproximadamente nessa faixa. Ele era portador de uma amiloidose cardíaca e o strain dele era -6, quer dizer, o valor normal acima de 18, 16 a 18, né? Estava -6, então mostrando que havia uma disfunção ventricular que não era percebida pela fração de ejeção. A Jeane tem um aluno de pós-graduação que está estudando justamente esse tema na doença de Chagas. Acho que ela pode nos brindar um pouco aqui, falar um pouquinho sobre isso. Realmente eu acho que é uma tecnologia, né? O Speckle Track é uma tecnologia que vem sendo cada vez mais incorporada nos equipamentos de ecocardiograma e é uma tecnologia que pode nos fornecer bastante informações, e eu acho que a grande vantagem é que ela pode fazer esse tipo de análise a partir das imagens bidimensionais, né? Que é a grande vantagem do Speckle Tracking. Então, a partir de uma captura de imagens bidimensionais, é claro que tem uma série de condições técnicas que devem ser obedecidas para que você possa fazer análise, mas você deriva esses dados de strain rate a partir das imagens bidimensionais utilizando a técnica de Speckle Tracking. Atualmente nós estamos com algumas linhas de pesquisa se iniciando, principalmente com relação à avaliação de pacientes que têm cardiopatia chagásica, e aí a nossa ideia é utilizar essa metodologia em diferentes grupos, né? Desde aqueles que já têm uma disfunção sistólica aparente, né, com redução da fração de ejeção, até aqueles casos que só tem uma alteração mínima do eletrocardiograma, mas que mantém a função sistólica ainda preservada pelos índices convencionais, e mesmo os indivíduos que têm a infecção, mas não têm nenhuma manifestação aparente. O que nós esperamos com isso? Nós sabemos que essas técnicas elas são muito mais sensíveis para avaliar a dinâmica ventricular, e nós já temos alguns dados de literatura, por exemplo, em pacientes submetidos à quimioterapia, em que você consegue realmente detectar alterações antes que você consiga detectar qualquer alteração nos parâmetros de fração de ejeção. Então, eu acho que essa é a vantagem, é uma técnica muito mais sensível para avaliar essa dinâmica ventricular, tanto na sístole quanto na diástole. Ainda só complementando esse assunto, nós temos uma experiência lá no INCOR, que foi a tese de pós-doutorado de uma aluna nossa, que é a Cris Abduch. Ela avaliou quase 100 pacientes, não me lembro exatamente o número da tese da Cris, quase 100 pacientes com cardiomiopatia dilatada. E o que ela percebeu nessa população de pacientes? Existiam pacientes que tinham uma torção
para o lado correto, ou seja, a base rodava no sentido horário e a ponta no anti-horário. Existia um grupo de pacientes que tinham a torção ao contrário, que a base rodava no anti-horário e a ponta no anti-horário, e existiam mais 2 outros grupos, todos eles com disfunção grave, onde a base e a ponta rodavam para o mesmo lado, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. O que quer dizer isso? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe ainda. Porém, eu não tenho dúvida que esses dados, eles vão nos ajudar a ter uma estimativa muito mais adequada do prognóstico desses pacientes. Eu tenho certeza que vai demorar um pouquinho ainda, mas daqui uns 5 anos o cardiologista que mexe com transplante vai estar falando como é que está a torção. Está para o mesmo lado, está para o lado contrário, isso aí, o strain, esses dados vão na Clínica Mayo, por exemplo, eles usam o strain diariamente, porque hoje em dia alguns aparelhos, eles são muito práticos para se medir. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com aparelhos também. Nós tivemos agora no Congresso da Sociedade Americana de Ecocardiografia e as empresas elas não padronizaram essas técnicas. Então há diferenças muito grandes de um fabricante em relação ao outro. Então, está havendo um esforço da União Europeia e da American Society. Agora, em julho, eu e a Jane estamos indo para a Argentina, também vai ter uma reunião de sociedades, onde vão se montar conselhos para tentar, junto às empresas, montar um padrão, porque a gente ainda obtém alguns dados bastante diferentes, dependendo do tipo de aparelho, porque, para vocês terem uma ideia, existem, por exemplo, o strain, ele pode ser calculado de várias formas. Existe o strain natural e o strain Lagrangiano. O natural é o strain, ele mede o deslocamento em relação ao tempo, mas ele não tem o tempo inicial. Ele não conta, por exemplo, o tempo inicial como a onda R do eletrocardiograma. E a outra forma, você já tem um momento de início, um momento de fim. Então, existem a física, e uma empresa calcula de um jeito, outra de outro. Então, isso aí tem que ser padronizado e eu acho que vai ter um tempinho para amadurecer um pouco essa técnica. Mas eu não tenho dúvida que esse vai ser, eu diria que, eu falei ontem até numa mesa, eu acho que foi um dos grandes avanços da ecocardiografia. Algumas coisas saem, a gente fala, isso aí bacana, mas não vai, tem que ser prático, né? Ainda tem problemas. O aluno da Jeane, a Cris, foi para Chicago, ficou com o grupo do Robert Lang, o Márcio foi para a Clínica Mayo, e mesmo lá o pessoal está quebrando a cabeça ainda. Então, a questão técnica de aquisição de imagens não é muito simples, mas isso eu tenho certeza que vai ser equacionado e já está muito prático. Eu acho que hoje já está muito prático se fazer isso. Um grande trabalho que a Sociedade Americana de Ecocardiografia fez foi padronizar toda essa avaliação da função diastólica, né? Então, por exemplo, em indivíduos com função ventricular esquerda normal, você vai direto na relação E'. Relação E' normal, desde que a relação EA não esteja alterada, função diastólica normal, acabou, né? Pacientes com disfunção diastólica, você sempre inicia com o padrão de influxo mitral. Se o padrão é normal, se o padrão é de alteração de relaxamento ou restritivo. Aí o segundo passo é para o Doppler tecidual. Vai para o Doppler tecidual, vê o tamanho da onda E'. Se a onda E' estiver diminuída, há indícios de disfunção diastólica, aí você vai classificar de acordo com a relação E'. Se ela está menor que 8, ou se está maior que 15, ou se está no meio, né? Então, sempre que está maior que 15, em geral, você está diante de um padrão restritivo da função diastólica, né? E aí tem outros índices que você vai seguindo. O próximo índice é o volume do átrio esquerdo. O volume do esquerdo, o diâmetro é parte integral o volume da esquerda é importantíssimo, né? Ele é hoje considerado a hemoglobina glicada da cardiologia, porque em todas as cardiopatias isso aí acaba refletindo em última análise no átrio esquerdo, que é complacente, e ele te mostra o que ocorreu naquele átrio ao longo do tempo. Ele mostra a história da doença. Às vezes ele fica lá, às vezes regride, né? Tem algumas doenças que você percebe uma redução de volume, né? Mas depende. Então, uma insuficiência mitral, quando você corrige, em geral o paciente reduz um pouco. Mas numa cardiopatia ainda não tratada, né?
ele mostra a história dessa cardiopatia. Então, quando ele está acima de 28 ml por metro quadrado, ele está aumentado. E no algoritmo da American Society é 32, né? É 32? Não me lembro agora. Porque 28 é o valor normal. Só que acho que acima de 32, se não me engano, ml por metro quadrado, para você considerar como alterado, né? E ele é importantíssimo. Por exemplo, às vezes você tem atletas que apresentam um padrão restritivo, que é um padrão onde a função diastólica é tão poderosa que o ventrículo suga o sangue na prótodiástole, e você tem uma onda E enorme e uma onda A relativamente pequena. Ele suga quase tudo na prótodiástole. O cara é super saudável, né? E aí você faz o diferencial pelo volume do ato esquerdo. O ato esquerdo, ele está com o seu volume normal, isso aí não é doença, né? Primeiro, a gente não usa a relação E' a linha. Eu vejo às vezes muita gente usando essa relação. Não é a mesma coisa que no influxo mitral. Então esquece a relação E' a linha. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que interessa é a velocidade da onda E'. A altura, a velocidade dela. Tá. É só isso que interessa. Mas aí você tem que ter um parâmetro de comparação com a E Então, mitral? o que ocorre que a parede lateral é a que mais se desloca em direção à ponta. Isso, aí ela... Então, como ela se desloca mais na ida, ela se desloca mais rapidamente na volta. Tá. Então, a velocidade da onda E' da parede lateral, ela é sempre maior que a da septal.